tarde a todos. Eu sei que ninguém aqui está ansioso para ouvir mais uma palestra de BIM. Ninguém aqui acordou ansioso para ouvir mais uma palestra de BIM. E se você estiver pensando aí, nossa, lá vem mais um aqui falar do que a gente já sabe, né? Mas o que eu vim compartilhar com vocês hoje aqui é um pouco da nossa experiência prática, né? Da gente amassando barro, com conflito, em obras reais, com pessoas de verdade. E se você já tentou fazer alguma mudança em alguma obra, em algum lugar, pode ser que você se identifique um pouco com essa nossa jornada. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Bruno Germano. Eu sou engenheiro civil, especialista em BIM. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na coordenação e gerenciamento de projetos multidisciplinares utilizando a metodologia. Atualmente eu atuo como coordenador corporativo de BIM na GTC. Vou passar aqui um vídeo do menininho de novo. Vive me dizendo que eu sou o futuro, que daqui a pouco o mundo será inteirinho meu. As crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Eu acho graça, porque parece que isso ainda tá muito longe. Mas às vezes eu me pergunto, que mundo será esse? Como serão as coisas nesse tempo que vai chegar? Ontem na escola eu ouvi um palavrão: sustentabilidade. Meu pai me explicou melhor o que sustentabilidade quer dizer. Sabe, filho, na empresa em que eu trabalho, a gente acredita que a sustentabilidade é irmã da inovação. Lá a gente usa criatividade e técnica para extrair da engenharia as melhores soluções, para criar a infraestrutura que a gente precisa para viver bem. Estradas, pontes, viadutos, túneis, indústrias, usinas de energia, portos, aeroportos, metrôs, saneamento e muito mais. Eu também quero construir pontes, estradas, viadutos. Mas a gente precisa construir tudo isso do jeito certo. Para isso, a nossa empresa tem uma governança forte, que nos leva ao crescimento sustentável em direção a novas invenções e descobertas. É assim que fazemos mais pelos nossos clientes e por todo mundo, aqueles que trabalham conosco e aqueles que vão aproveitar tudo aquilo que construímos e cuidamos. Nós respeitamos a vida. Meu pai tem muito orgulho do trabalho que faz. Ele sempre me diz: o amanhã, esse tal futuro que me espera lá na frente, começa hoje e a gente precisa estar pronto. É GTC Infra, engenharia em evolução. Vou mostrar aqui um pouco do portfólio de obras concluídas. Recentemente a gente entregou ali a Estação Santa Amaro e o contorno sul de Caraguatatuba e São Sebastião. Nós temos, além de outras entregas importantes, que foi a Ponte do Feijão, a ponte sobre a estaiada sobre o Rio Paranaíba, TGCA, a Comperj, o Fura-Fila e algumas usinas hidrelétricas. Atualmente a gente tem 6 projetos em andamento, sendo o projeto do Planalto na SP-99 ali, a Rodovia dos Tamoios, o Pátio das Baixadas Santista, Pax Aeroportos, que a Vivi apresentou ontem, que é o Campo de Marte em São Paulo e Jacarepaguá no Rio de Janeiro, a Nova Serra das Araras e a ponte sobre o Rio Tocantins. Agora falando um pouco sobre a nossa jornada, né? A jornada de BIM da EGTC ela não é muito diferente das outras empresas de infraestrutura. Durante essas 2 décadas de existência, a gente teve algumas entregas de BIM que aconteceram internamente por iniciativas de contrato, gerentes de contrato ou de projetistas. O que eu quero dizer é que o BIM ele esteve presente nos anos anteriores, mas não de maneira padronizada, né? E com uma percepção que seria indispensável fazer a adoção do BIM de uma maneira estruturada, assim como a criação do BIM Fórum em 2020, nós revisamos nosso mapa estratégico para fazer a implementação de BIM em todas as unidades de negócio. E o principal
impulso dessa jornada ocorreu quando a diretoria optou por uma estratégia de implementação nas unidades de negócio e conforme as iniciativas foram ganhando corpo, elas subiram para o nível corporativo. Nesse meio tempo, a gente desenvolveu alguns cases de sucesso em obras em andamento e também em alguns estudos. Agora eu trago aqui para vocês o projeto do novo acesso ao porto, onde a gente começou a pensar as obras em BIM. Esse empreendimento aqui ele é uma obra que vai ligar os contornos de Caraguatatuba. Esse viaduto vai ser a saída do porto e o viário abaixo a entrada. Para desenvolver esse projeto, lá no início a gente já fez o escaneamento da área e forneceu esses dados para o projetista. Assim, a gente, durante o desenvolvimento, já conseguiu fazer compatibilização e ver quais seriam as interferências para fazer esse projeto. Vocês estão vendo aí é o modelo compatibilizado com a nuvem no Sphere da Faro. Nós também desenvolvemos alguns outros projetos de ponte ferroviária. Interessante é falar aqui que hoje todos os projetos que a gente desenvolve já têm um plano de execução BIM estabelecido, que é ele que garante a padronização e a qualidade dos projetos que a gente está entregando. Também mostra aqui o túnel 102, os contornos de Caraguatatuba e São Sebastião, onde a gente fez a implementação do BIM na fase dos sistemas. A obra, a parte civil, já estava 70% concluída. Eu gosto de trazer esse case aqui porque isso aqui mostra que a gente pode implementar o BIM em qualquer obra em andamento, porque caso ao contrário, se a gente não optasse por fazer o volume do túnel e os inbox, eu estaria apresentando para vocês coisas flutuando, né? Aqui também é um outro túnel ali de Caraguá, sentido Ubatuba, que é o túnel 101, onde a gente fez o escaneamento da obra um dia antes da inauguração. E a gente fez isso já porque a gente estava já pensando no S-Built, para fazer o S-Built em BIM. Então aqui você consegue ver todo o levantamento, a densidade da nuvem e a quantidade de pontos que a gente levantou. E na sequência eu já mostro para vocês a nuvem compatibilizada com o modelo na etapa de S-Built. Durante todo esse percurso aí, nós também conseguimos alguns cases que a gente considera de sucesso, que é o case do jato, que a gente apresentou no passado, que a gente fez uma investigação geométrica das condições existentes do túnel para a gente fazer uma otimização no sistema de ventilação. Isso aí permitiu a gente ter uma economia de recursos, um aumento de produtividade e uma diminuição de exposição a riscos. Também tem um outro projeto aqui que a gente está estudando a compartimentação do túnel para a extração dos volumes de acordo com a seção. Então, isso é uma iniciativa já do gerente de contrato, que conforme a gente foi ganhando essa maturidade, ele nos procurou para a gente fazer esse tipo de levantamento e poder ter um comparativo do que o pessoal já fazia no tradicional. Trago aqui uma imagem do projeto do Pax, que a Vivi apresentou ontem. E o legal é que, conforme o andar e o avanço que a gente teve nos últimos anos, cada novo projeto que surge na empresa hoje, ele já nasce ancorado nos processos que a gente vem definindo cada vez mais nesses novos anos. Vou falar um pouco sobre o progresso. Nesse processo, a gente investiu em capacitação, compramos a aquisição de novas estações de trabalho, a aquisição de um laser scanner, novos drones e também aquisição de alguns tablets para fazer acompanhamento de obra. E inspirado por uma das definições do BIM, que é a convergência, né, de processos, pessoas e tecnologia, aqui no caso, se você está aí nessa jornada de estudar um pouco sobre implementação, você vai ver que eu troquei a política por pessoas, porque eu acredito que são as pessoas que compram a ideia, são as pessoas que rejeitam quando elas não querem. Então, para nós, o fator mais importante hoje é a pessoa. E a gente revisou o nosso mapa estratégico para evoluir nesses 3 pilares.
Em pessoas, nós estamos mapeando as competências, desenvolvendo uma trilha de capacitação na universidade corporativa, criamos uma nova estrutura de cargo pensando em BIM, e instituímos um grupo de trabalho para trocar lições aprendidas. Em processos, nós estamos desenvolvendo e consolidando um caderno de diretrizes BIM, com os padrões estabelecidos pela empresa. Nós desenvolvemos um guia de operação do ambiente comum de dados, um modelo de template para ser fornecido para as obras, um modelo corporativo de plano de execução BIM. Estamos desenvolvendo um manual de apresentação de projetos em BIM. Em tecnologia, nós avançamos na utilização do ambiente comum de dados. Estamos homologando e testando novos softwares, ferramentas e plugins, expandindo os usos do BIM na empresa e criando um banco de dados com objetos padronizados. E aqui agora eu falo um pouco sobre o principal obstáculo dessa jornada, que é a heterogeneidade do mercado. Aqui eu trago 3 cenários, sendo o primeiro, quando o modelo é entregue pelo cliente. Alguns clientes com baixa familiaridade, eles geram algumas ambiguidades contratuais, enquanto outros mais avançados, eles solicitam usos que o projeto não havia sido pensado antes, em pleno andamento da obra. Outro cenário de dificuldade é quando a gente faz o desenvolvimento desse projeto internamente. Desenvolver internamente garante qualidade, porém a gente esbarra no sempre fazemos assim, famosa resistência cultural. Disputa por prioridades e o cronograma apertado da obra. E também tem um cenário quando existe essa necessidade de fazer uma tradução, né, do CAD para o BIM. Existe casos que a gente detalha os requisitos do projeto em BIM, só que aí a gente recebe o projeto todo em CAD. Aí gera essa necessidade de fazer essa tradução por equipes especializadas em modelagem. Além disso, é muito comum a gente encontrar no mercado ainda projetistas renomados que têm baixa maturidade BIM e também algumas empresas que dominam a tecnologia e a modelagem, só que carecem de conhecimento técnico, o que acaba prolongando o desenvolvimento dos modelos. E para mitigar esses riscos, nós estamos desenvolvendo uma matriz para classificação de parceiros. Então, a gente avalia a maturidade do parceiro, classifica para poder direcionar para o contrato. E por que eu estou falando isso, né? Por que isso é importante para nós? Hoje, quantos projetistas a gente tem no país que projetam usina hidrelétrica? Quantos estão fazendo em BIM? Então, existe uma necessidade hoje de a gente capacitar o nosso parceiro também, e a gente fazer isso de forma conjunta. Então, o que a gente pensa aqui é algo muito simples, né? Conforme a complexidade do contrato e a capacidade de BIM, a gente faz o direcionamento do parceiro para a obra. Aí, agora para encerrar rapidamente, eu queria dizer que o êxito, né, dessa jornada de implementação BIM na IGTC ele deriva muito de a gente aproximar o BIM do dia a dia dos profissionais na obra. A gente procura adotar termos mais brasileiros, a gente tropicaliza, né, as nomenclaturas para poder atingir o pessoal lá na produção. A gente reforça que o BIM ele não é um evento único, né, ele é um esforço contínuo de melhoria e que vai muito além de software e ferramenta, né? E o mais importante é que pessoas sempre vão ser o fator crucial para uma implementação bem-sucedida. Esse era o conteúdo que eu preparei aqui para compartilhar com vocês. Deixo aqui um QR Code, caso alguém tenha curiosidade, queira fazer alguma pergunta. E também deixo aqui o meu contato, para quem gostar. Eu gosto de fazer benchmark, quem quiser entrar em contato, tomar um café, fazer alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigado.